Eu acho que dificilmente tem aqui alguém que não me conheça, mas só no caso, meu nome é Carla Gouveia, faço parte da liderança aqui desta casa. É uma honra, um privilégio. Deus tem trabalhado grandemente na minha vida. Trabalhei de tal maneira que hoje estou aqui em cima a partilhar uma mensagem com a igreja. Mas eu vou-vos contar o que nos aconteceu a vir agora para cá, malta. Poderíamos não estar aqui agora, hein? Gente, fomos abastecer, o meu marido abençoado decidiu abastecer agora. Estávamos sentados, ele foi lá para dentro para pagar, para depois, né, vir abastecer. A Vanessa disse, mãe, parece que o carro está a andar. E eu olhei, não está, filha. Então eu que estou de jejum, tu é que estás com a miragem, não está a andar. Mas realmente, quando ele falou comigo, não me parecia. E acho que até nem estava, ou tinha, não sei. Só sei que de repente eu vejo o carro andar. O carro começou a ir. E eu não tenho carta, malta, eu não sei conduzir, está bem? Eu entrei em pânico. A Vanessa abriu a porta do lado dela para sair para entrar na porta do Márcio. O Márcio, como sempre, viu lá o vidro, veio a correr, abriu a porta do carro, entrou, estava uma velhinha na esplanada a chupar o seu geladinho e o carro ia em direção à senhora. Pensem no pânico. Mas lá ele veio, fez o que tinha a fazer, voltou. Eu disse, das duas uma, ou Vanessa passa a sentar no meu lugar, porque ela está em vias de tirar a carta, ou eu preciso saber o que é que eu faço quando isso voltar a acontecer. Lá perguntei ao Márcio, travando de mão, puxar, só um botãozinho, mas ele disse que é o suficiente para parar aquela máquina. Eu, ok. Mas só para vos contar que eu disse, Deus, eu quero ir, quero, né, partilhar a palavra, eu quero estar. Ainda que uma pessoa às vezes não quer ir, eu disse, não, eu quero sim. Eu quero ir. Ai. Esse sou eu. No meu mundo, na minha vida, né? Gente, a minha mensagem, nós podíamos perfeitamente, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Podia, nesses últimos tempos da pregação da pastora, do pastor, podíamos fazer um vídeo e passar, e estava ótimo. By the way, é isso que vamos fazer, vamos apagar as luzes e passar o vídeo. Não, fora de brincadeira, nós sabemos há algum tempo, sabemos com muito tempo de antecedência o dia que vamos pregar a palavra. E como todo pregador, como todo filho de Deus, como todo filho obediente, vai tomando nota das coisas que Deus vai ministrando, vai falando, vai, né? No meu devocional, na leitura da palavra, às vezes durante o culto vem uma coisa, ou mesmo falando com alguém. Então eu sou limitada, não sei vocês, mas eu sou limitada. E quando paro para olhar, para tentar ver a coisa, qual é o caminho que me está a levar, bate certo com tudo o que tem-se falado aqui. Mas desparte para mim, porque eu sou humana, porque o nosso Deus ele não funciona como nós, ele está fora do tempo. Ele, esse dia, ele já tinha visto. Nós estamos a viver agora, né? Mas ele já tinha visto, ele já tinha planeado, inclusive ele já sabia qual é o dia que os nossos líderes, inspirados por Deus, iam pôr para pregar, com aquele, percebem? Toda a cena. Então, eu queria mesmo vos convidar a estar de coração aberto, porque isso não é Carla, não é? Claro que tem um testemunho meu, claro que tem. Se a palavra não for eficaz para mim, não adianta passar. Mas isso para vos dizer que é de Deus, que Deus projetou, Deus orquestrou tudo isso para essa mensagem de hoje. E Ele é um maestro perfeito. Amém? Então, bora. Deus é muito bom. Muito. Bora lá. Então, morte e vida. Morte e vida. Para Deus, a vida com Deus parece ser sempre um paradoxo, certo? Ele diz que quem quer ser grande tem que ser o tolo, é o sábio é o... É melhor dar do que... É melhor quem serve.
Parece que vai ao contrário de tudo aquilo que nós aprendemos ou que o mundo ensina. E quando eu vejo morte e vida, que são duas palavras que não, pelo seu significado, não devem coexistir na mesma frase, com um significado tão forte, não é? Porque um parece que acaba, o outro começa, início, fim. Mas com Deus é assim que funciona, malta. Com Deus é assim que funciona. O título da minha mensagem hoje é A Morte Traz Vida. A morte que traz vida. São duas coisas completamente... Vou ter que mudar essa frase. São duas coisas que parecia completamente diferentes. Mas que a partir de hoje, todos vamos sair daqui, não faz todo sentido estarem na mesma frase. Amém? Comigo foi assim, eu acredito que com vocês também vai ser. No Velho Testamento, quando alguém pecava, nós ouvimos aqui do pastor que a nossa natureza é pecaminosa, nós somos pecadores, ponto. Vou-vos confessar uma coisa, que é, eu até domingo passado, eu tinha uma convicção tão forte na minha mente que era, um bebê nasce como uma folha em branco, limpo, sem mato. Depois vai crescendo, com o passar do tempo, com as coisas que vão acontecendo, vai deformando. Eu pensava assim. No domingo eu aprendi que um bebê nasce uma folha com uma mancha. Não nasce tão branco, com uma mancha. E essa mancha, com o passar do tempo, com o passar da história da vida, vai alargando. Vai alargando. Não é uma folha em branco, uma folha manchada. E com o passar do tempo, vai. Por quê? Porque nós já viemos, todos os que vieram depois de Adão, a natureza é pecaminosa. O instinto, a inclinação é para fazer o mal. Ponto. Vimos aqui o exemplo da Nanice, tadinha, pequenina, raiz, já queria, né? Não ter a idade. Mas se for para perguntar a cada uma dessas pessoas, os mais novos já têm essa indicação, ou seja, não nasceram uma folha em branco, não. E então, por causa disso, no Velho Testamento, quando alguém pecava, o que acontecia? Vamos ler aqui em Levítico 5, do 5 ao 6, que diz assim: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu, e pelo pecado que cometeu trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra de rebanho como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Havia morte de algo. Era ofertado um animal para morrer, para redimir o pecado que a pessoa tinha cometido. Mas também no Velho Testamento nós víamos que há casos que a pessoa pagava com a própria vida. Aqui vimos o exemplo da morte do animal, mas em Deuteronômio 22, do 21 ao 22, diz assim, falava de uma mulher que cometeu adultério, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens de cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu leio o Velho Testamento, acho mais estranho quando eu ouço pessoas dizerem que Deus é aquele urso peluche, todo bonzinho, todo, né? Todo que Deus não faz.
Eu acho muito estranho. Deus, ele é amor. Sim. Mas também nós aprendemos aqui que Deus, ele é justo. Então, a justiça de Deus, ela vem na mesma proporção do seu amor por cada um de nós. Vimos aqui que o sangue de um animal derramado pagava o pecado de alguém, e nos casos mais graves, era o sangue da própria pessoa. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus determinou isso? Por que é assim? Porque lá em Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus disse. Uma vez eu partilhei uma mensagem que diz assim: porque Deus disse, ponto. Ele disse, e a palavra dele não volta atrás. Ele disse: o salário do pecado é a morte. Por isso, pecou, tem que haver morte. Ou de um animal, ou da própria pessoa que cometeu o pecado. Até aqui estamos a perceber? Amém. Mas eu disse que Deus é amor. E o seu amor é na mesma proporção que a sua justiça. Então Deus disse: o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. Logo, qual é o nosso salário? Todos nós estamos condenados a? E a palavra dele não volta para trás. Ele disse, ponto. Amém? Mas ele, na sua infinita misericórdia e amor por mim e por ti, o que ele fez? João 3,16, quem conhece? Porque Deus amou tanto. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Então foi preciso ter uma morte para pagar o meu e os teus pecados. Para cumprir com a sua palavra, foi preciso uma morte. Jesus já fez a parte dele, amém? Ele já morreu na cruz. Mas ele morreu, não é por quê? Porque já sabemos, certo? Porque Deus amou o mundo, Jesus morreu na cruz por mim e por ti. Mas ele morreu para quê? Para que haja vida. Ok. Então vamos lá. Jesus morreu para que tu e eu possamos viver. Ponto. Mas tu vais me dizer assim: ó Carla, toda a gente vive. Toda a gente vive, certo? Toda a gente, os animais, toda a gente vive. É verdade. Eu vou te responder assim: toda a gente respira. Toda a gente respira. Que é o fôlego de vida que foi soprado em nós. Que nos dá o título de ser vivente. Toda a gente respira. Mas nem todo mundo que respira vive. Nem toda a gente que respira quer necessariamente dizer que essa pessoa está a viver. Foi Deus que disse. Toda a gente respira. Mas não é toda a gente que vive. Vamos avançar. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se toda a gente vivesse realmente, não era preciso ter outra parte aqui. Basta eu vim para que todos vivam. Concordam comigo? Se o fato de respirar fosse viver, basta estar aqui, eu vim para que todos vivam. E estava feito. Mas não. Tenham vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Há uma diferença entre respirar e viver. Respirar quer dizer viver a vida à minha maneira. Eu, quando vivo à minha maneira, eu somente respiro. E o que é viver? Viver é deixar Cristo viver em mim e através de mim. Quando eu deixo Cristo viver em mim, automaticamente Cristo vai ser evidenciado através da minha vida. E eu aí não simplesmente respiro, mas vivo. Ok, ponto 1. Não é preciso simplesmente respirar. Há que viver. Amém? Tenho para mim que o viver ele é mais fácil quando as coisas correm bem. Sim? Quando está tudo bem, não é mais fácil? Muito mais. Mas nós somos testados. É quando as coisas correm menos bem. Quando as coisas não correm tão bem. E eu não sei porque que Deus me escolhe sempre a mim para falar sobre isso, mas amém. Eu preciso falar sobre o deserto. Sobre quando as coisas correm mal, que é o deserto. Nós vimos aqui em João 3,16 que Jesus morreu porque nós tínhamos uma promessa. Qual era a promessa? Vida eterna. O pastor falou aqui sobre uma promessa, mas que até ela se cumprir há um caminho a percorrer. By the way, a palavra está no YouTube. Quem não viu ainda a nossa página do YouTube, está lá essa palavra. Nós sabemos da promessa, mas ela ainda não se cumpriu. E entre a promessa e o cumprimento da promessa, somos chamados a morrer para que possamos viver. Entre a promessa e o cumprimento dela, somos chamados, eu e tu, a morrer para que possamos viver. E o deserto é o lugar, o deserto é o momento propício para a morte. Toda a gente aqui conhece, olha, trabalho de casa, para quem não conhece ou para ler, senão não vamos sair daqui hoje, eu preciso... Leia o Êxodo, fala a história do povo de Israel, estava em escravidão no Egito, 400 anos de escravidão, aclamaram ao pai, o pai mandou Moisés para os libertar. E eles foram para onde logo, após a libertação? Foram para o deserto. E lá no deserto, malta, o poder de Deus se manifestou. No deserto, a glória de Deus é manifesta. No deserto, Deus se manifesta. Eu não vou ler, mas eu vou só aqui enumerar
algumas coisas que Deus foi fazendo lá. E tem uma parte particularmente que me diz muito. Já vou explicar porquê. Deus abriu o mar. Maná dos céus. Não chegava, estava com saudades da carne. O dormir já dá com pau. Comam. Água da rocha no deserto. Coluna de fogo que os aquecia à noite e uma nuvem que fazia de sombra durante o dia enquanto eles caminhavam. E essa parte aqui, para mim, o maior poder de Deus foi aqui nessa parte que é, malta, 40 anos com a mesma roupa, o mesmo sapato, sem estragar. Yeah. 40 anos com a mesma roupa e os mesmos sapatos, gente. Para mim foi o maior. Vai tomar qualquer, qual abriu o mar, isso para mim foi. Yeah. Mas isso para vos dizer, no deserto Deus se manifesta. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero falar convosco é, para que serve o deserto então? O deserto serve para vermos a glória de Deus. Para vermos a glória de Deus. Eles viram. Nós agora, comodamente, lemos a Bíblia na nossa casa, nós ficamos admirados como aqueles, depois de viver tudo o que viveram, agiam assim. Quem já questionou? Eu já. Sou eu? Ah, Carla, precisa trabalhar mais. Eles viram coisas extraordinárias. E mesmo assim, facilmente esqueciam. E nós? Quem já passou por desertos? Quem já passou? Bué? Bué. Então quer dizer que Deus se manifestou lá? Manifestou? Viram a glória de Deus? Viram o poder do vosso Pai? Amém. Esqueceram? Às vezes. Às vezes vem assim uma amnésia, né? Precisamos reconhecer a glória de Deus no deserto. Êxodo 14, Êxodo 15, do 14 ao 15 diz assim: as nações ouvirão e estremecerão, a angústia se apoderará do povo de Filistia, os chefes de Edom ficaram aterrorizados, os poderosos de Moabe serão tomados de tremor, os habitantes de Canaã se desesperarão. Isso são os povos vizinhos que ouviram falar do poder de Deus, que ouviram falar dessas coisas todas que eu li que Deus havia feito. Então, o ponto 2 que eu quero falar convosco hoje é que o deserto serve para os outros ouvirem falar do poder, da glória do nosso Deus. Nós vemos, amém? Eles ouvirão falar do poder do nosso Deus. Vou apertar agora um bocadinho. Eles vão ouvir porque eles estão longe. Nós vamos ver porque nós estamos. Quem é que o povo de Deus que tem visto o manifesto do seu poder, da sua glória nas nossas vidas? Quem é que o povo de Israel pode dar um grito de júbilo? Oh, nosso Deus!
Os outros vão ouvir falar, mas tu vais ver. Os outros vão ouvir falar, mas tu vais ver. Ou não estás a ver? Para onde estão direcionados os teus olhos? Para onde estão os teus olhos? Eles vão ouvir falar, mas eu e tu vamos ver, vamos viver. Nós vamos estar aqui, nós vamos contar uns aos outros, mas nós vamos presenciar, vamos ser testemunhas oculares daquilo que Deus vai fazer em mim e ti, nessa igreja. Nós vamos ver. Deserto é tempestade, malta. Deserto é turbulência, deserto é, né? Quando a coisa não está a fluir como deve ser. Então vamos ler Mateus 14, 22 a 31, que fala da tempestade no barco. Quem conhece essa história? Amém. Então diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava no sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram e tinham medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse o Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, mas quando desviou olhar, mas quando os olhos não estão postos, o que é que aconteceu? Ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, leva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tempestade. Teve a confirmação: se és tu, diz que eu vou. Foi, desviou o olhar, começou a afogar. Mas a parte que eu quero que fique aqui, ele estendeu o braço. E Jesus o ajudou. Glória a Deus. O terceiro ponto aqui do deserto é que ele serve para ver se estamos perto. Perto ao ponto de Jesus esticar o braço e nos... Porque eu já disse aqui, nós vemos a glória de Deus. Se nós vemos é porque nós estamos perto. Se estamos longe, vamos ouvir falar. Mas estamos perto, ao ponto que Jesus vai estender só a mão e vai nos alcançar. E vai nos trazer para de cima. Então o deserto serve para ver se estamos perto de Deus. Amém? E gosto. Muito bem. Falei do deserto lá do povo de Israel, certo? Voltei ao deserto do Baco. E agora vamos voltar para o deserto. Literalmente também, outra vez, com o nosso Jesus. Quando ele foi levado a ser tentado. Todos conhecem a história também. Não é? Mateus 4, de 1 a 11. Diz assim: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve... Só quero. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve... Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve uma necessidade. Não vou ler o resto. Vai ser aquilo tudo que o diabo vai, ele vai contrapor, ele vai contrapor. Leiam em casa, senão o tempo não vai dar para tudo. Mas fica essa parte. Depois de 40 dias, ele teve fome. Ele teve uma necessidade. Era fome e sede. A minha pergunta aqui para vocês é: quais são as tuas necessidades? Eu tenho. Cada um deve ter. Mas a Bíblia diz, se continuarem a ler, vão ver, o diabo disse isso, ele retorquiu com aquilo, o gado tentou tentar com isso, ele resistiu, o diabo tentou, ele deu luta, até que quando ele viu que já não conseguia mais nada, no 11 diz assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Ele resistiu, passado 40 dias ele teve necessidades, ele resistiu. O pastor disse semana passada, resiste à tua natureza pecaminosa. E quando ele resistiu, quando ele passou no teste, os anjos vieram e o serviram. Mas a parte que mais me cunha nessa história, porque o Lucas conta na mesma história também, e eu gostei, bué. Eu curti, bué. Que diz assim, Lucas 4:14 diz assim, então Jesus voltou para Galileia, cheio de poder do Espírito Santo. Cheio de poder do Espírito Santo. Jesus tinha uma necessidade. O que ele tinha? Fome e sede, certo? Ajudem, colaborem. Ele tinha uma necessidade, fome e sede. Os anjos vieram e o serviram. Acredito eu que tivessem dado comida e bebida. O que mais me estranha nisso, ele poderia ter dito, Jesus veio de estômago cheio. Mas não foi isso. Não foi isso que Jesus veio cheio do poder do Espírito Santo. Então o deserto serve para nos encher do Espírito Santo. Malta, todos nós temos necessidades. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que sabe o que é melhor para nós. E às vezes nem todas as supostas necessidades são supridas, porque evidentemente não são assim tão necessidades. Porque se ele não atendeu é porque não era, certo? Ok. Mas e quando aquelas necessidades que ele realmente supre, quando estás satisfeito, fica cheio de quê? Quando tu fores satisfeito daquilo que tu precisavas, ficas cheio de quê? Depois do deserto, ficas cheio de quê? Jesus passou fome, Jesus foi saciado, mas Jesus veio cheio de Espírito Santo. Mas sabe uma parte que eu não li, não escrevi ali, mas aquilo ficou-me aqui, eu acho que eu vou ter que dizer. Porque no início ele diz, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Então, conforme aquilo que ele levou, esteve com ele, ele permaneceu cheio dele.
Se calhar muitas das vezes nós não nos prevalecemos, nós não ficamos firmes, porque quando vem o deserto estamos cheios de outra coisa. E nem não é do poder do Espírito Santo. Daí que quando somos saciados ou não, ficamos cheios de quê? Então ele foi levado pelo poder do Espírito Santo, mesmo depois de suprir a necessidade, ele continuou cheio do poder do Espírito Santo. Mas para nós sermos cheios de algo, precisamos esvaziar. Porque aquilo que está cheio não dá para encher. Aquilo que está cheio não dá para encher. É como um copo com água, se estiver cheio, depois a água vai tudo borda fora, que não dá para encher. Para nós passarmos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós. E aí é que vai entrar, só agora que vai entrar na minha palavra. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós. Esvaziar como? Nós somos carne, alma e espírito. Amém? Nós somos carne, corpo, alma e espírito. E nós, para estarmos cheios no espírito, precisamos esvaziar a nossa carne. E nessa preparação dessa mensagem, aprendi um significado do Evangelho. O Evangelho é boa nova. O Evangelho é trazer esperança. Se tudo o que estávamos a viver fosse bom, não era preciso Evangelho. É boa nova. É trazer esperança, é trazer que as coisas podem melhorar. Então o Evangelho é a mortificação da minha carne e a vivificação de Cristo em nós. Então eu estou a viver o verdadeiro Evangelho quando eu me esvazio de mim e sou cheia do Espírito Santo. Como assim matar a carne, Carla? Que nós, quando pecamos, estamos a ser levados pela nossa carne, nem pela nossa vontade. Por aquilo, né? É que sai tão automático que nem dá para lutar contra. Porque lá está, é a nossa natureza que é assim. E o reflexo tem sido aquilo que a nossa vida é hoje. Amém? Então, Romanos 12:1 diz assim: portanto, o que é que eu fiz? Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Precisamos sacrificar para matar a nossa carne. Então, o ponto 5 daqui do deserto, o deserto serve para matar a nossa carne. Vou voltar ao início. Se eu te perguntar, tu és um morto vivo ou vivo morto? Qual seria a tua resposta? Tu és um morto vivo ou um vivo morto? Já aprendemos aqui o que é um vive e aquele que respira só. Efésios 2:1-2 diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós saímos de uma morte espiritual e somos vivificados em Cristo. Dizemos aqui que o salário do pecado é a morte. E como somos todos pecadores, logo, na prática, estaremos todos mortos. Também, como disse anteriormente, o amor de Deus é proporcional à sua justiça. Logo, ele entregou o seu filho para morrer no meu e no teu lugar, para que tenhamos vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Jesus conquistou a nossa vida na cruz. Jesus conquistou a nossa vida na cruz. A pergunta aqui é, e a vida conquistada na cruz, ela é garantida?
Ou seja, eu posso viver à minha maneira, certa de que aquilo que foi conquistado na cruz vai prevalecer, independentemente de como eu viver. Pois é. Então eu não posso viver, nós não podemos viver a nossa maneira, certos de que a vida conquistada na cruz, ele poderá ser vitalícia, mas para isso, essa carne precisa morrer. A carne precisa morrer. Malta, eu fiz uma coisa. Eu chega um ponto que chega um dia que faz clique na nossa vida por algum motivo. Chega aquela hora que, pum, afinal, e aconteceu comigo em relação aqui à minha saúde, digamos assim. Meu corpo, a minha saúde, chegou a um ponto que fez o tal clique. Já não estava bom. Então eu estou a fazer um plano nutricionista, um plano de reeducação alimentar, um plano de... Meu marido está todo feliz porque eu estou a treinar com o Márcio, gente. O sonho da vida dele realizou. Eu estou a treinar com o Márcio. Ahu! O que eu quero dizer com isso? O protocolo que eu... E estava saindo do bolso. 4 quilos já foram, tá? 7 centímetros de perímetro abdominal, energia, inchaço, algumas coisas. Não sei se nota, mas eu estou no ir, como costumo dizer. Pode dizer o quê? Eu comprei um protocolo que é me garantido aquilo que eu quero. Eu disse que eu queria perder peso, queria reeducar alimentar e queria perder volume. Aquilo que eu comprei está lá garantido. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso literalmente matar a minha carne, porque vontade de comer aquelas coisas. Vontade de treinar. Eu sou cozinheira, trabalho. Fim do dia, ter energia para treinar, mas uma coisa que eu tenho, eu sou muito focada, disciplinada. Se eu me ponho a algo, eu vou. No matter what, mas eu vou. Mas vontade para ir treinar, tenho que buscar no céu. Esse mês não treinei, mas tenho uma desculpa, porque estava muito focada aqui na palavra, então... Mas para dizer o quê? Aquilo que eu comprei é me garantir, mas eu preciso matar a minha carne para conseguir aquilo que eu comprei. A vida que Jesus adquiriu na cruz é garantida, mas nós precisamos matar a nossa carne para acessá-la. Nós precisamos. Precisamos matar a nossa carne. É preciso preservar a conversão e essa preservação é refletida na nossa maneira de viver. Em Marcos 8,34 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Para nós percebermos bem isso, precisamos contextualizar a época. Na altura, carregar a cruz simboliza a morte, certo? Carregar a cruz e andar com ela na rua é como se Jesus estivesse a passar uma mensagem publicamente: eu fui condenado à morte. O que nos dias de hoje reflete é como se eu e tu carregássemos uma cadeira elétrica ou uma injeção letal e andássemos com aquilo visualmente, visivelmente, para toda a gente ver que nós já estamos condenados à morte. O sangue representa vida. Sim? Sim? A cruz representa a morte.
Agora vou entender. Logo, vida e morte faz sentido, sim, está na mesma frase. Porque foi na cruz que foi conquistada a vida. Foi na cruz que foi conquistada a vida. Segunda Coríntios 5,14 diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Quem aqui já viu filmes de escravatura, vá? De escravos acorrentados, de escravos ali. A nossa carne precisa estar assim. A nossa carne precisa estar dominada, subjugada, acorrentada. Só assim vamos conseguir a vida que Deus nos prometeu. Todo mundo conhece o Márcio é que está aí na câmera, é meu marido, meu esposo, lindo, maravilhoso, big. O Márcio teve uma situação com um senhor numa fábrica que ele faz abastecimento daquelas fábricas, daquelas máquinas que tem nos hospitais, nas escolas, blá, blá. Márcio teve lá uma situação com o senhor e virou com o Márcio. Chegou ao ponto do Márcio não poder ir àquela fábrica, é uma fábrica. Aquela fábrica fazer o serviço dele, porque o senhor simplesmente não quer, cismou e não quer. O Márcio esteve em casa, em vida boa, esse tempo todo. Ele regressou há pouco, teve de seguro, também ele magoou-se a ir trabalhar. Convém explicar assim para não pensar que... Então o Márcio foi quantos meses? Já nem me lembro, pronto, foi muito. Ele voltou recentemente, ele está sendo acompanhado por um colega, porque o trabalho está um fluxo muito grande, no qual eles foram à tal fábrica. Mas o Márcio foi impedido de ir lá trabalhar, de entrar, por causa desse senhor. O Márcio disse, eu fiquei sentado na carrinha, eu olhava o senhor, ele contorcia-se todo, porque o Márcio, na velha vida, ele arrumava aquilo em 2 tempos. E ele tem capital para isso, atenção. Mas ele disse, ele contorceu-se todo. Ele não estava conseguindo arranjar a palavra para me explicar. Eu disse, tiveste a matar a tua carne. Tiveste a mortificar a tua carne. Então é isso que é requerido de nós, que mortifiquemos a nossa carne, porque o que é mal sai-nos sem nos apercebermos, sem nos darmos conta. Por quê? Porque é a nossa essência, somos assim. Mas temos um Espírito Santo que nos empodera a mortificar, a querer fazer, mas eu não posso, a querer fazer, mas eu não posso, a mortificar. Porque ele não é um filho qualquer. Ele é filho do Pai. Nós sozinhos não conseguimos dominar a carne. É perda de tempo acharmos que sozinhos conseguimos dominar a carne, porque senão não estaríamos como estamos hoje. Sozinhos não. Mas quando acionamos o Espírito Santo, que nos empodera, que nos capacita, que nos dê força, conseguimos. O travão que eu não carreguei hoje. Carregar no travão, resistendo à nossa natureza e fazer o que é certo, porque nós estamos num caminho para uma promessa. Amém? A carne não se converte, ela precisa ir para a cruz. A carne, tu não vais acordar assim, ups, hoje não, hoje dê vontade só de... Não, não vai acontecer. Ela precisa ir para a cruz, diariamente. 1 Coríntios 9, 27 diz assim, o apóstolo Paulo disse, contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ser pregado a outros, o mesmo não venha a ser desqualificado, ou seja, eu preciso me esmurar a mim mesmo para fazer o que é certo. Eu não vou ter vontade instantânea, assim, ups. Mas pelo poder do Espírito Santo, eu me esmurro e sou capaz de fazer o que é correto. Ok, já percebi que temos que matar a carne. E como é que fazemos isso?
Isso é matemática. Quem é bom em matemática? Eu era, mais ou menos. Pronto. Quem é o pai dessa criança lá? Ah. Mas essa matemática, filha, nós os dois também fazemos na boa. Vais ver. Então, se tudo que fazemos... Olha a matemática tão simples. Com Deus é tudo muito simples. Nós é que complicamos. Então é assim. Vai ver se não vai ajudar-me o resultado. Se tudo que fazemos é fruto da nossa carne, maldade, egoísmo, ganância, fofoca, idolatria, sexo desenfreado, baixa autoestima, autoestima, se tudo que nós fazemos de mal é fruto da nossa carne, e nós precisamos combater contra ela, certo? E nós só conseguimos fazer o bem acionando o Espírito Santo, certo? Em Gálatas 5, 22 a 23 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se tudo que fazemos é fruto da nossa carne, para caminharmos no caminho inverso, o que é que temos que fazer? Acionar o fruto do... Não é simples? Acionando o fruto do Espírito. Mas como é que eu sou no fruto do Espírito, Carla? Eu vos disse que eu sou muito disciplinada, cara. E no mundo espiritual também há aí umas práticas também que é preciso ter disciplina. Até o nome é disciplinas espirituais que nos ajudam a menos carne e elevar o Espírito. E que disciplinas são essas? Oração, leitura da palavra, jejum. Falta 2 dias para o nosso. Solitude, que é diferente de solidão. Não confundam. Solitude, que é quando eu tiro um momento para estar na presença. Adoração, serviço, comunhão. Praticando essas coisas, porque a tua carne não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade de ler a palavra, jejuar, muito menos, solitude, só se for para coisas negativas, às vezes, adoração, não que eu estou acima, serviço, servir o outro, ser eu no centro, comunhão. Praticando essas coisas, vamos fortalecer o espírito. Quem é que já ouviu a expressão a carne é fraca? A carne é fraca. Jesus mesmo usou. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é... Muitas vezes usamos essa expressão para justificar o pecado. Opa, a carne é fraca, quando eu dei por mim já foi. Mas Jesus estava aqui a dizer, a carne é fraca para fazer o bem, porque para o mal... Para fazer o mal, ela não é fraca, não. Vigiem, porque para fazer o mal, a carne é fraca. Vocês precisam vigiar e orar para acionar o espírito, fortalecer o espírito para baixar a carne. Ou seja, o nosso desafio é enfraquecer a carne para o mal e fortalecê-la para o bem. Nosso desafio é enfraquecer a carne para o mal e fortalecê-la para o que é bem. Ouvimos aqui que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas quem vive em abundância? Quem vive em abundância é quem perdoa mais. Quem vive em abundância é quem serve mais. Quem vive em abundância é quem obedece mais. Quem vive em abundância é quem procura mais. Porque senão todo o resto só respira. Não vive. Mas ele veio para que possamos viver todos em abundância.
Ia chamar o lavor, por favor.